Sejam oficialmente muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso encontro, 35º encontro, se eu não me engano, da My Hotels. Então, já são 35 aulas, 35 encontros que a gente faz, em que todas as aulas eu trago para vocês temas pertinentes para que vocês consigam dar mais um passo em direção a terem mais lucro e mais liberdade nos hotéis e nas pousadas de vocês. E hoje não é diferente. E eu tento sempre trazer temas muito atuais e que façam sentido de acordo com aquilo que vocês estejam vivendo nessa época. Então, agora, final de ano, né? Muito característico dentro da hotelaria, com coisas muito particulares, com muitos detalhes, com muita pressão no time, com muita coisa para acontecer. Então, não posso deixar passar, né? Muitos temas relacionados com isso. E o tema de hoje, oficialmente, é como você preparar o seu time para a alta temporada do Natal e evitar desgaste emocional, que é muito típico, muito comum dessa época, né? Da alta temporada em geral, mas eu acho que do Natal especificamente, porque o Natal ele já é uma época muito emotiva por si só, né? Então tá todo mundo com sentimentos aí à flor da pele, né? Nós como donos, o time que também fica muito emotivo, os hóspedes que vão vir que tem muitas expectativas, então tem muita coisa acontecendo, tá? Então para quem que é essa aula especificamente de hoje? É para donos e donas de hotéis e pousadas e líderes que querem atravessar essa época de alta temporada do Natal sem passar por exaustão, sem ficar com crise de ansiedade, burnout de vocês, do time, para quem quer manter o clima leve, o time engajado e uma entrega também consistente, né? Mesmo com a demanda alta. É para quem sente que no final do ano a equipe acaba perdendo um pouco de energia, o foco já não está tão ali, já estão cansados, que muitas vezes vem uma irritação, né? Uma sensibilidade extra, não só pela época, mas por toda a pressão que é gerada na hotelaria, de ter que trabalhar Natal, ter que trabalhar Ano Novo, tem muitas essas questões, né? E o time começa a se instalar em algumas propriedades um clima de insatisfação generalizada. Faz sentido para vocês? É uma coisa que você começa a sentir que as pessoas não estão felizes de estar ali, que eles não querem ficar, que, sabe, é Natal e eu queria estar com a minha família e está todo mundo de férias e a gente está aqui e tal. Então, são práticas que eu vou dar para vocês minimizarem e muitas vezes reverterem isso, tá? É possível, todos os lugares que eu trabalhei, eu fiz isso com o meu time, tá bom? Então, para falar que não é uma utopia, não é uma coisa que, ai, Maíra, é só na sua cabeça. Não, não é só na minha cabeça. Eu vivi, eu fiz acontecer, eu faço isso acontecer há anos. Então, é possível sim e é dependente de gestão, tá bom? Eu não estou falando que eles vão achar uma delícia trabalhar no Natal, tá bom? Não é isso, mas tem muita coisa para trabalhar com leveza, para ser gostoso, para ter recompensa. Então, tem muita coisa que vocês podem fazer, tá bom? Vamos falar sobre tudo isso hoje, por isso que eu estou tão animada, porque acho que realmente é um tema que pode fazer muita diferença aí para vocês. Oi, Jurandir, tudo bem? Tá cheio de gente aqui que eu conheço. Raquel, do Hotel Esplanada, tudo bom? Tem um pessoal que eu já vi há muito tempo, tem um pessoal novo também. Sejam bem-vindos. Muito bom. Escrevam para mim de onde vocês falam, de onde vocês estão. Deixa eu abrir aqui o chat, meu Deus. Achei. Jericoacoara, Genice, que delícia! Muito bom, que delícia. Muito bom. Ai, de Miguel Pereira! Eu tenho um tio, meu Miguel Pereira, Luciane, Rio de Janeiro. Na verdade, é um tio do meu marido. Então, falei para quem é essa aula, agora eu vou falar o que vocês vão aprender hoje. Hoje a gente vai ver como que a gente prepara emocionalmente o time para essa alta temporada, como que a gente constrói escalas inteligentes e justas, que vão reduzir o desgaste, evitar a sobrecarga, como que a gente usa microtreinamentos rápidos para vocês conseguirem fortalecer padrão e alinhamento, e como que a gente cria rituais
diários e semanais que vão manter essa energia do time elevada. São Paulo, capital, Irene. Que legal. Sorocaba. Tem gente do Brasil inteiro, né? Muito legal. Que delícia. Muito bom. Sejam super bem-vindos. Tava falando, para quem chegou por agora, gente, vai ter a aula dia 24, tá? Eu não vou pular, é meu compromisso com vocês. Eu sou muito certinha e muito responsável com as minhas coisas. Eu falei, é aula semanal. Dia 24 eu vou estar aqui e vai ter tema super especial para vocês. E eu estou considerando abrir condições especiais para vocês. Vou falar. Abrir condições especiais para vocês entrarem no meu programa do Owners, que é exclusivo para donos e donas de hotéis. Vocês acham que é interessante? Só para quem estiver no dia 24? Quem topa? Vocês participariam? E aí eu estava pensando em abordar um tema muito legal, que é de planejamento estratégico. Não tenho certeza ainda, tá, gente? Veio tudo agora de manhã, estou compartilhando aqui com vocês. Entre ontem e hoje, fiquei pensando. De planejamento estratégico, de como que vocês se planejam, né? Fazem planejamento estratégico dos 2026 de vocês, que eu sei que é uma dificuldade muito grande, principalmente quem não tem formação de gestão. E aí pensei em quem estiver comigo naquela aula, porque para esse programa eu escolho pessoas que realmente querem ter resultado e querem virar o jogo. Eu seleciono as pessoas, não entra todo mundo que quer, tá? E eu tô montando uma turma num formato diferente para começar agora em 2026, então vai ser tipo a turma fundadora, agora começando em 2026. Eu apresentei esse programa nesse formato recentemente para 2 pessoas, as 2 pessoas entraram, então fiquei super feliz. E aí estava pensando nessa possibilidade de repente, apresentar para vocês no dia 24, com uma aula com um tema super especial, e como é dia 24, por isso que eu estava falando que eu seleciono as pessoas. Quem vier dia 24 é porque realmente quer um 2026 diferente, né? Quer colocar a mão na massa, quer fazer diferente, e são essas pessoas que eu estou buscando. E por isso que eu queria selecionar, seria uma forma também de selecionar quem realmente quer fazer acontecer, quer colocar a mão na massa, tem interesse, está buscando ajuda, né? Porque o meu programa é realmente pegar na mão de vocês e fazer junto. E como vai ser essa turma fundadora, eu vou estar muito perto de vocês, eu vou fazer tudo com vocês. Então, é uma turma muito especial para mim, que eu vou estar muito perto. Então, eu quero selecionar muito bem essas pessoas, e eu quero muito que essas pessoas queiram ter resultado, né? Que elas estejam realmente ali com muita vontade. E por isso eu achei muito interessante de fazer essa proposta no dia 24. Vamos ver. Quem falou sensacional, eu topo, agradeço, como governanta residencial vai agregar muito, muito legal. Como que você chama? Tá aqui para mim um nome Governors e Nani Prime, mas eu não sei o seu nome. Depois escreve para mim, por favor. Vamos lá, vamos seguir com a aula. Nancy, muito bom. Bem-vinda, Nancy, muito legal. Então, por que eu escolhi falar desse tema aqui hoje, de como preparar o seu time e evitar desgaste emocional nessa época de alta temporada no Natal? Tem alguém com áudio aberto? Tá, deixei aqui. Por que esse tema é importante? Porque a alta temporada, essa época de Natal, ela amplifica tudo. Então, isso serve para os 2 lados, né? O que está bom fica muito bom, o que está ruim fica muito ruim. Então, se o time está alinhado, leve, preparado, o Natal ele vira magia, vira encantamento, vira bons reviews, vira ocupação alta, hóspede satisfeito, encantado, querendo voltar, recomendando, etc. Se o time está cansado, perdido, sobrecarregado, com má vontade de estar ali, não queria estar ali, trabalhando meio que forçado, vira um estresse cheio de falhas, cheio de desgaste, hóspedes insatisfeitos, as pessoas não estão com disposição para resolver as reclamações, etc.
Então, eu escolhi esse tema por causa disso e porque essa alta temporada vem acompanhada de uma alta pressão também, né? Ela aumenta muito problemas silenciosos que a gente tem no dia a dia, né? Então, falta de clareza, de liderança preparada, de desorganização, de falta de processo estabelecido, de falta de padrões definidos, falta de rotina no time, tudo isso vem à tona quando a gente chega nessas épocas mais sensíveis. E a excelência, né, os bons resultados, eles não aparecem no improviso. Não tem como ficar na expectativa, nossa, mas assim, no Natal a gente vai ficar todo mundo iluminado e vai vir um resultado bom. Não vai. Se você não está preparado, não vai, tá? Então, a excelência, ela não nasce de improviso, ela nasce de preparo. E também porque um time estressado, angustiado, frustrado, com pressão, se sentindo desvalorizado e ali desagradado, de certa forma, ele entrega menos, ele erra mais, ele gera mais reclamações. Essas reclamações, por sinal, elas custam caro. E no Natal, como eu estava falando para vocês, cada detalhe importa. Né? Então, o hóspede ele já vem mais sensível, mais emocional, a expectativa dele está altíssima. Em geral, né, no Natal, se você vai passar na sua casa, a expectativa é alta, se você vai passar na casa de um familiar, se você vai viajar para um hotel, se você vai... O que você for fazer é uma época que você quer sentir, a expectativa é sentir, é conectar. Então, realmente, a gente precisa ter cuidado, porque são muitos detalhes. A Irene levantou a mão. Pode falar, Irene. Olá, tudo bem? Muito prazer aí a todos. Prazer. Então, a minha pergunta é o seguinte, é uma dúvida. Eu tenho uma casa muito, muito grande e como eu já estou assim com uma idade, meu marido, que a gente não tem assim muito mão de obra, eu resolvi dividir ela para fazer uma renda, até para poder ajudar no orçamento nosso, né? Que a nossa aposentadoria é pouca. Eu queria saber se porque eu vejo você falar muito de chalé, de hotel. Eu falei, não sei, no caso de estúdio, eu vou tirar essa dúvida. É para mim também ou não? Você tem um estúdio? Eu estou dividindo, vai ficar na faixa de uns 8, mais ou menos. De 8 a 9 vai ficar. São 8 a estúdios. 9 o quê? 8 a 9 Estúdios. estúdios? Isso, eu dividi a casa e fiz estúdios, né? Uns fala kitnet, outros faz estúdio, mas o meu na verdade é estúdio, já todo imobiliado, tipo um hotel, que a pessoa vem por temporada, alugar pelo Airbnb ou então pelo Book, né? Sim, faz sentido. Faz? Você pensa em ter time? Desculpa, não Você entendi. vai ter um time? Você vai ter pessoas trabalhando para você? Então, eu ainda estou nessa reforma, né? E como eu vi você falando e tudo mais, eu achei muito interessante, fiquei bem confortável assim em tudo que você falou. Eu falei, nossa, é aquilo que eu imaginava, é o que eu gostaria de pôr na prática. Eu falei, mas no meu caso, eu não sei se é o caso ou não. Aí por isso foi minha pergunta. E eu não tenho ainda ninguém, porque eu ainda não iniciei. Eu estou ainda reformando. Tá. Irene, faz o seguinte, a Sim. gente conversa depois no Tá, privado, pode ser? pode ser. Manda o seu telefone aqui no chat. Bianca, você Tá. anota o telefone dela, por favor? E aí depois a gente conversa, tá bom? Beleza, ótimo, maravilha, Mas pode perfeito. ficar assim que o conteúdo faz sentido. Tá bom. Tá Posso bom? mandar então? Eu mando aqui no chat? Pode mandar no chat que tem uma Tá, pessoa do meu time aqui que vai anotar e depois entrar em contato com você, tá bom? ok, obrigada. Obrigada, Irene. Então, vamos lá. Então, como é que vai funcionar a aula de hoje? Vocês vão entender como vocês preparam emocionalmente o time. A gente vai ver como vocês criam escalas. Depois, vocês vão aprender como usar esses microtreinamentos rápidos para reforçar padrão, clareza e autonomia. E depois a gente vai construir esses rituais de alinhamento para altas temporadas, com pequenas rotinas que vão manter o time presente, leve ali, conectado, durante todo o período do Natal, tá? E antes da gente entrar nesses passos práticos, eu queria que a gente pensasse juntos em uma coisa. A alta temporada do Natal, ela costuma ser vista como um momento muito mágico e muito encantador
para o hóspede. Mas também é um período em que a equipe ela sente muito mais o peso da operação, da demanda emocional, né, da pressão que existe por excelência, não só porque o hotel normalmente fica cheio, mas também porque é essa época, né, muito emocional. E o que muitas vezes a gente esquece é que o time, quando ele está preparado emocionalmente, não só ele trabalha melhor, ele trabalha com mais alma, né? Ele trabalha com mais presença, ele trabalha com mais gentileza, com mais intenção nas coisas. E a verdade é que não existe excelência, encantamento sem bem-estar. Não tem encantamento com uma equipe esgotada e insatisfeita. Não tem clima leve se a liderança não cuida, não prepara, não antecipa. Não tem como. Então, hoje, o que a gente vai construir aqui juntos é uma nova forma de vocês enxergarem essa época do Natal nas pousadas e hotéis de vocês. E eu quero que vocês vejam não como um período de sobrevivência em que a gente vai ter que passar por isso, mas como uma oportunidade realmente de vocês brilharem como líderes, fortalecerem a cultura, fortalecerem o time, terem melhores resultados, tá? Então, bora lá começar? Que eu fiz esse conteúdo com muito carinho e eu acho que vai ajudar vocês bastante. Então, como que a gente prepara emocionalmente o seu time para a alta temporada? A alta temporada do Natal, ela não desgasta só porque tem um alto volume de tarefas, mas ela desgasta também por essa energia que exige presença, que exige empatia, que exige delicadeza, paciência, atenção nos detalhes, flexibilidade, exige o time ceder muitas vezes, né? Ser generoso muitas vezes. E tudo isso só acontece quando o time entra nessa temporada de forma leve, sentindo visto, reconhecido, preparado também, tá? Então, vamos lá. O que funciona na prática, tá? Tô vendo o chat aqui, gente, espera aí. É isso. Tem que trabalhar com alma e dispostos, né? Não tem como. Então, como que a gente faz na prática para preparar o time emocionalmente, tá? A gente vai, primeiro de tudo, começar a cuidar do clima. Não comece pela cobrança, pelos padrões, pela pressão, esquece isso agora. Porque se você for para isso, você vai ter um time estressado, angustiado, com pressão, insatisfeito, e aí nada anda, as coisas começam a desandar. Então, a sua prioridade não é cobrança padrão, estrutura, não é isso. Você começa a cuidar do clima. Então, antes de você falar de metas, de padrões, etc., você vai falar de pessoas. Você vai fazer uma reunião com eles, recomendo que façam por agora, de abertura da temporada, que vai ter um tom de reconhecer o esforço do ano, um tom de agradecer a entrega, um tom de reforçar que a alta temporada ela exige mais, mas que ninguém está sozinho, que está todo mundo ali para se apoiar, que você está disponível, que o time de líderes de vocês vai estar disponível também para ajudar, explicar que o papel da liderança é apoiar, não é pressionar, não é dificultar, não é criar mais pressão do que a própria situação já se impõe, né? Já impõe por si só. Então, aqui a regra é simples. Pessoas reconhecidas trabalham melhor. Essa é a mensagem. Então, primeiro de tudo, cuidem das pessoas que estão aí dentro. Então, façam um discurso mesmo. Discurso que seja genuíno, parem para olhar no trabalho que foi feito, reconheçam, tem defeitos, tem dificuldades, tem coisas que... Tá bom, mas sempre tem coisas muito boas, né, que as pessoas fazem. Então, foquem agora nas coisas boas. Não adianta agora ficar focando no negativo, no que não fez, no que falta, porque isso agora não vai trazer resultado, tá? É muito pouco eficiente focar nisso nessa época. Então, comecem
com esse discurso de agradecer mesmo, de reconhecer o esforço do time. Então, falar, olha, gente, obrigada pelo ano, a gente está acabando mais um ano juntos, eu sei que a gente passou por muitos desafios, mas eu não queria deixar de entrar nessa alta temporada agora no final do ano, sem reconhecer todo o trabalho feito até aqui, agradecer vocês de coração, por cada um que todos os dias estava ali, de sorriso no rosto, que se esforçou para encantar cada hóspede que chegou, que se esforçou para ir além, que me ajudou a resolver as dificuldades, mesmo na correria, mesmo nos dias que não estão se sentindo tão bem, que deram o seu melhor, enfim, vocês já viram que eu me empolgo com essas coisas, né? Então, vai saindo e vocês vão falando do coração mesmo, sabe? Acho que esse é um segredo. A Genice perguntou, posso fazer esse momento na confraternização? Pode, se a confraternização for por agora. A ideia é que você prepare o time emocionalmente para que ele viva essa alta temporada, essa época de Natal, Ano Novo, com o coração cheio, sabe? Com o coração transbordando, para ter para dar na operação, para ter para dar para os hóspedes, para encantar, para resolver reclamação. Então, se a sua confraternização for lá dia 28, já não vale mais a pena, tá? Então, façam agora. Se tiver uma confraternização por agora, maravilha, aproveita o momento. Se não, cria esse momento mesmo, não é para ser uma coisa extensa e muito complicada, não. É reunir as pessoas ali do jeito que você conseguir, da melhor forma que você conseguir, tá bom? Segundo passo é vocês reforçarem o propósito do Natal para você alinhar a energia da alta temporada de Natal. Ela precisa de significado. Então, vocês usarem frases do tipo: Natal é uma data muito emotiva para vocês, para mim e para todo mundo que escolheu passar o Natal com a gente. Então, as pessoas vêm para cá, elas escolheram vir para cá passar o Natal no nosso hotel, detalhe, no nosso, tá? É deles também. No nosso hotel, na nossa pousada, são eles que fazem aquilo acontecer. Para viver algo especial, e a gente é parte disso. É como se eles tivessem escolhido a gente para fazer, confiado na gente para transformar aquele Natal deles num momento memorável. Aí vocês usam a narrativa de Natal aí que vocês escolheram para o Natal de vocês. Tá? Então, tragam esse propósito do Natal, tá bom? O terceiro ponto, e voltando aqui no propósito, o propósito, ele acende, como seres humanos que somos, o propósito, ele acende uma motivação emocional. As pessoas veem sentido em trabalhar, então eu não estou trabalhando, aí o foco sai de... eu não estou passando o Natal com a minha família, eu queria estar mais tempo não sei aonde, vivendo outra coisa, ok, eu estou fazendo esse sacrifício, mas, ao mesmo tempo, tem um lado muito bonito do meu trabalho de poder proporcionar momentos importantes e momentos de vínculo, de conexão, bonitos, memoráveis, para as famílias que escolheram vir aqui e elas dependem do meu trabalho. Essa é a mensagem. Tá? Então, você constrói uma narrativa bonita associada a esse trabalho e que, no meu ver, é genuinamente uma tradução daquilo que é feito de verdade. Eu não sei quantos natais eu já trabalhei na minha vida, muitos, na hotelaria. E foram lindos todos. É corrido? É sob pressão? Mas você cria momentos memoráveis para muita gente, você marca a vida de muita gente. E isso é lindo, isso dá propósito, dá sentido na nossa vida, no nosso trabalho também. É muito chato você ficar num hotel que a ocupação está baixa, que nada acontece, que ninguém te pede nada, que não tem hóspede pedindo as coisas, que não tem nada acontecendo. É chato. O seu trabalho fica sem sentido. Faz sentido para vocês? Então, é a gente traduzir esse sentido para o time. Às vezes pode parecer óbvio para vocês, pode parecer simplista, enfim, mas não é. Pode parecer também, muitas vezes, que isso aí é conversa. Para alguns vai ser, de fato. Para alguns aquilo não vai fazer sentido. Talvez sejam aqueles que não têm aquele coração hoteleiro que a gente busca. Mas eu garanto para vocês
que para muita gente vai fazer sentido e vai ajudar a dar sentido para o trabalho de muita gente. E isso é papel da liderança, tá? Dar propósito ao trabalho das pessoas é trabalho da liderança, é função de vocês. Então, é bonito, é gostoso, mas é estratégico e é também intencional, você poder proporcionar essa visão para as pessoas. É por isso que você está num cargo de liderança. Essa é o diferencial. É isso, o trabalho ser um orgulho para vocês. Exatamente, para vocês e para todo mundo que está com vocês. Terceiro ponto, antecipe dificuldades antes que elas virem um estresse. Então, vocês fazem uma rodada rápida com o time, que pode ser em qualquer momento que vocês acharem oportuno, não tem um horário melhor, um dia melhor, um contexto melhor. É o contexto que você conseguir reunir o time, é uma reunião rápida, digamos assim, 20 minutos, sei lá, meia horinha, vocês resolvem, em que vocês vão fazer as seguintes perguntas. O que mais estressou vocês nos últimos natais, ou no último Natal? O que mais funcionou para a gente no último Natal? O que a gente fez que deu certo, que deu resultado? O que a gente precisa evitar esse ano, que não foi legal e que a gente não quer repetir? Listou ali o que você fez que deu certo, o que não pode repetir. Tá? Então, você tem soluções nas mãos para os problemas, pelo menos os problemas que você já viveu o ano passado, você não precisa viver esse ano. Certo? Nossa, a gente teve uma fila de 30 pessoas ao mesmo tempo. Como é que a gente pode fazer? Será que não dá para criar outro balcão de recepção em outro lugar? Será que não dá para fazer check-in de grupo num salão de eventos? Será que não dá para... Sei lá, sejam criativos. Já teve aquele problema? Você consegue pensar numa solução. Sempre tem uma solução, tá? O simples fato de vocês ouvirem e ajustarem esses problemas que existiram nos natais passados já reduz 50% do desgaste emocional que gera na alta temporada, por ser alta temporada. Tá? Então, o simples fato do time se sentir ouvido, de ajudar a pensar nas soluções, de ajudar a implementar essas soluções, já é meio caminho andado para vocês conseguirem ter melhores resultados e o time mais envolvido. Tá bom? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é você dar clareza extrema nessa fase para o time do que é prioridade. Porque na alta temporada, tudo vira prioridade. Né? Tudo é importante, tudo é urgente. E quando tudo é importante, tudo é urgente, nada é importante, nada é urgente. Porque se está pegando fogo em tudo quanto é lugar, você fica perdido. Você não sabe o que fazer. Tá? Então, é importante... E o que acontece? É igual isso na vida. Nossa, eu tenho 100 coisas para fazer hoje. Chega uma hora que você já desiste. Nossa, o que der, deu. O que não der, azar. É diferente de quando você acorda e fala, hoje eu tenho 2 coisas para fazer. Isso daqui é a minha prioridade. Tá? Então, traz clareza e foco para você. Então, é isso aqui que eu estou sugerindo que vocês proporcionem para o time. Como que a gente faz isso? Você vai listar 3 coisas que realmente importam na alta temporada dentro do seu hotel. E aí, eu vou dar 3 coisas aqui que, se eu estivesse no lugar de vocês, eu priorizaria, tá? Acolhimento com presença seria... nossa, o que a gente vai focar? Gente, pode estar pegando fogo. Aqui, ó, 3 coisas para vocês focarem. Acolhimento com presença. Tá pegando fogo lá na governança. Acolhimento com presença. Essa é a nossa prioridade. Você vai acolher com presença. Você vai focar em limpeza e arrumação dos quartos com todos os padrões. Então, governança focada. E, para todo o time, gentileza acima de tudo. Tá o hotel cheio, tá o hóspede gritando, reclamando, tá a fila cheia, tá gentileza acima de tudo. Esse é o lema da alta temporada. É isso aqui que vocês vão focar. Então, toda reunião, toda passagem de turno, vocês lembram, são 3 pontos, gente. Lembrando, olha, lembre dessa alta temporada, eu sei que o hotel está cheio, 3 coisas para a gente focar. Acolhimento com presença, limpeza e arrumação impecáveis e gentileza acima de tudo, independente de qual situação vier. Vocês entendem como isso dá um norte para as pessoas? Não adianta eu querer agora rever todos os padrões, rever tudo o que acontece. Não tem como.
isso esgota as pessoas. Quando você começa a colocar 1001 pressões e coisas para fazer, para acontecer, e aí ainda chega nessa época, tem muita gente que inventa coisas extras, né? Além dos padrões que existem, a gente vai implementar mais isso, a gente vai implementar mais aquilo. E aí começa a ficar desgastante demais. Esgota o time. Sabe? Que já não está, a energia deles já está mais baixa do que o costume. Você ainda vai exigir mais do que você costuma exigir, o resultado é ruim, tá? Não funciona. Então, aqui a gente tem que ter muita clareza e trazer leveza para as pessoas. Então, no que vocês vão focar? Gente, a gente vai fazer o mais leve possível, o jeito que a gente conseguir. Vai todo mundo dar o seu melhor para a gente manter isso daqui acontecendo todos os dias com todos os hóspedes. E aí vocês montam lá a listinha de vocês. Claro, não dá para colocar 10 coisas, né? Porque senão não é possível. Escolham até 3, tá bom? Isso dá muito foco. Em quinto e último passo para vocês prepararem emocionalmente o time, é você lembrar todo mundo, time todo, que ninguém está sozinho. Lembrar o time que pedir ajuda quando está sob pressão é um gesto de riqueza. É um gesto de maturidade. A gente saber pedir ajuda quando a gente está precisando é um gesto de maturidade. E você trazer essa expectativa para o time traz leveza, traz alívio, porque o sentimento que muitas vezes as pessoas têm, inclusive a liderança, é que tem que dar conta, sabe? Tem que dar conta de tudo, tem que resolver tudo, tem que ter solução para tudo. E nem sempre é assim. Vocês nos hotéis e nas pousadas, vocês têm um time enorme. Se você não está se sentindo capaz de resolver aquilo, pede ajuda. Pede ajuda para outras pessoas. Sempre vão ter pessoas que estão dispostas e, às vezes, com mais habilidade ou então com mais disponibilidade emocional para resolver aquilo naquele momento. Tá? Eu falo muito isso quando eu falo de resolver reclamações. Uma dica muito importante que eu dou sempre quando eu falo sobre isso se você não está conseguindo lidar com a reclamação, não está conseguindo disfarçar a sua tristeza, a sua frustração, a sua irritação com o hóspede, sai de cena. Sai de cena e arranja outra pessoa. Arranja uma dor de barriga, alguma coisa que te chamou. Sai, o hóspede não vai ficar chateado. Ele vai ficar muito mais chateado com a sua cara de irritação do que com você sair de cena e vir outra pessoa com gentileza, com empatia, com coisa para resolver a situação. Tá? Então, agora uma parte aqui, né, que eu fiz. Mas é isso. A ideia aqui é realmente vocês ensinarem o time e saberem também vocês pedir ajuda para o time para resolver as coisas que vocês às vezes não dão conta sozinhos, tá bom? O time é a mesma coisa. Tá, então essa é a primeira parte. A segunda parte é como que a gente cria escalas inteligentes, escalas mais inteligentes e mais humanas para essa época do Natal. A escala, ela é um dos maiores fatores de desgaste, né? Na época de Natal e Ano Novo, dentro dos hotéis e das pousadas. Só que quando ela é justa, quando ela é clara, flexível, previsível, o time, ele entra mais leve. E quando a escala ela é confusa ou ela é rígida demais, pouco acessível, pouco flexível, o time entra tenso, insatisfeito, e isso aparece demais no clima, no atendimento, na resolução de problemas, etc. Tá? Então, eu vou dar aqui para vocês como que vocês criam escalas que vão proteger a operação e o bem-estar do time nesses momentos, tá bom? A primeira coisa comece revisando o básico. Justiça, clareza e antecedência. Nada desgasta mais o time nessa fase do que escalas de última hora, decisões de última hora. Ai, olha, eu não ia precisar, mas afinal eu vou precisar de você no Natal, sim. A pessoa já tinha planejado o Natal de outro jeito, já tinha planejado o Ano Novo de outro jeito, aí você vem e fala que vai precisar que a pessoa trabalhe. E aí você ainda quer que a pessoa fique satisfeita com aquilo. Não é legal, gente. Não é legal, a pessoa fica insatisfeita, gera uma frustração, a pessoa fica também sem saída, porque como é que ela vai falar não, não quero, não posso? Sabe? Gera uma insatisfação. Então, evitem ao máximo esse tipo de situação. Essa altura do campeonato, dia 10 de
dezembro, essa escala já deveria estar montada, publicada e divulgada, tá? Mas, se você não fez ainda, se você precisa rever, aproveita aqui as dicas agora da aula e faz, tá bom? Então, faz o quanto antes. Quais são os princípios essenciais de você revisitar, né? Todo mundo precisa saber a sua escala com antecedência real, então ali no mínimo 10, 15 dias de antecedência. Rodízio justo de finais de semana e feriados. Sem favoritismos, sem improviso, justo, sejam justos, de verdade, tá? Considerem, quando vocês forem montar as escalas, considerem as necessidades individuais, tanto quanto possível, tá? Isso gera um clima mais leve e menos ruído. O segundo ponto nessa questão da escala, que eu já falei para vocês em várias outras aulas, flexibilize ao máximo. Isso eu defendo, isso é uma coisa que eu defendo sempre, mas nessas épocas, especialmente. Permita trocas entre colaboradores, trocas consensuais ali dentro da equipe, porque elas reduzem 80% das tensões dessa época, tá bom? Então, porque às vezes a gente acha, nossa, ninguém gosta de trabalhar Natal. Tem muita gente que o Natal não faz tanta diferença, que o que quer, principalmente a geração mais nova, o que quer mesmo é curtir o ano novo. Tem gente que o que quer mesmo é o aniversário do filho, viajar para visitar a mãe no aniversário, início de janeiro, mas aproveita, sabe? Nem todo mundo a prioridade é essa. Então, flexibilize mesmo, veja com eles o que é importante, que datas são importantes para vocês. Se você vai trabalhar no Natal, tem alguma outra data que seja importante para você? Para a gente garantir na escala que você vai ter livre? Isso é um alívio. Por exemplo, você vai trabalhar no Natal, tudo bem, eu preciso de você aqui no Natal, mas eu queria muito te recompensar por isso, né? Então, que outra data é importante para você? Pode ser aniversário de filho, aniversário de marido, aniversário de casamento, viagem que tem agendada, que gostaria de ter. Que data você quer livre? Que eu vou garantir na agenda para você. A pessoa, vocês concordam que a pessoa já trabalha com outra disposição? Porque é uma troca. Ela sabe que ela vai ganhar alguma coisa que ela quer. Não é ganhar alguma coisa que você quer dar. Ganhar alguma coisa que ela quer ter e que você vai dar. Tá? Então, isso ajuda muito. Perfeito, Maíra, sobre a escala. Estamos montando essa escala desde o início de dezembro, sempre respeitando a querência de cada colaborador, mas explicando para todos os turnos e dias que mais necessitaremos. Exatamente. Deem a eles a liberdade. Eu sei que dá mais trabalho, tá? Eu sei que dá mais trabalho, eles querem trocar, e eles aprontam uma bagunça com a escala, e aí vocês têm que ficar vendo se legalmente também é permitido, se dão as horas de descanso necessárias entre um turno e outro, etc. E tem que ter esses cuidados, mas eu tenho a certeza que tem muita coisa que vocês podem fazer para tornar essa escala mais leve para todo mundo. E eu falo isso porque eu já fiz isso por muitos anos, tá bom? Então, eu sei que é possível e eu sei que faz muita diferença para toda a equipe. Então, considerem realmente, dediquem esse tempo, porque isso traz muita leveza e muito alívio para todo mundo nessa época, tá bom? Então é isso, flexibilize ao máximo. E em terceiro, crie uma recompensa, que eu já me antecipei aqui um pouco, mas é isso, crie uma recompensa para datas que são mais críticas, né? Como exemplo, quem trabalhar no dia 24 e 25 pode ter algo em troca, como, por exemplo, pode ser um dia extra de folga, pode ser escolher alguma folga específica futura, que queira, um fim de semana específico que queira, pode ser crédito no banco de horas, um crédito maior, pode ser um mimo especial do hotel, enfim. Recompensem as pessoas da mesma forma que vocês gostariam de ser recompensados se vocês passassem o Natal trabalhando e não estando com a família de vocês, né? Então, a gente consegue repor isso? Não, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para tornar isso mais leve, né? Então, é exatamente isso que eu estou sugerindo aqui, tá bom? Então, isso é a forma, o segundo ponto que
que eu queria trazer para vocês, que é a forma como vocês conseguirem criar escalas mais inteligentes e mais humanas para vocês terem um Natal menos desgastante e mais leve, tá bom? Terceiro ponto é como que vocês usam microtreinamentos para preparar o time para a alta do Natal. Como eu falei para vocês, tudo é mais intenso no Natal, né? Mais hóspedes, mais emoções, mais expectativas, mais detalhes, mais tudo, né? Mais, tudo é mais. E o que é ruim também é mais, né? É tudo mais. Então, o que diferencia uma equipe que floresce de uma que se desgasta nessa época do Natal não é talento, é preparo. E o preparo na hotelaria, ele se constrói com constância e não precisa ser com treinamentos longos. Para quem tem interesse nisso, tem uma aula gravada que eu falo só sobre isso, de como desenvolver o time, usando essa metodologia que eu vou falar aqui para vocês, que é dos 4 E's. Eu vou falar de uma forma sucinta aqui agora, né? Passando de uma forma leve. Quem tiver interesse em saber mais detalhes, em como aplicar em mais detalhes, tem uma aula só sobre isso lá no meu canal do YouTube, tá bom? Mas, basicamente, como que a gente vai usar esses micro treinamentos para preparar o time para essa alta temporada? Você vai fazer treinamentos semanais, curtos, nas semanas que antecedem o Natal. Portanto, agora, né? Começar agora. Você vai escolher temas simples, práticos e que sejam altamente aplicáveis. Por exemplo, como acolher no check-in quando a recepção está cheia? O que fazer com hóspedes que estão esperando há muito tempo? Como resolver o quarto que não está pronto na hora do check-in? Como manter a postura e elegância mesmo em dias estressantes? Como transformar pedidos difíceis em boas experiências? Como usar o que fizer sentido para vocês, tá bom? Então, vocês peguem aí as dificuldades que são características dessa época, que você já sabe que vai acontecer. Vai ter fila no check-in, vai ter problema com o horário de check-out, vai ter fila no café da manhã, não vai ter mesa. Pega tudo isso e treina o time para todas essas situações, tá? E aí, você pode pegar esses treinamentos e escolher, né? A cada 2 dias você faz um, a cada 3 dias você faz um. Pega os principais e foca nesses. Não dá para focar em tudo, né? Mais uma vez, quem quer tudo não tem nada. Tá bom? Então, é isso. O objetivo não é ensinar muito, é ensinar o que realmente importa nessa alta temporada, tá bom? E aí, definiu lá os temas e que treinamentos vão existir nesses próximos dias, quando que eles vão acontecer, o tema e quando que vai fazer, né? Aí você vai usar o método dos 4 E's para cada microtreinamento desse. Já falei, né? Tem aula sobre esse método dos 4 E's lá no meu canal do YouTube. Mas, em resumo, esse método ele é super simples, eficiente e profundamente aplicável, tá bom? Como que ele funciona? 4 E's. Primeiro E é de ensino. Então, explique a prática de uma forma objetiva, né? Explique o que você quer que seja feito. O segundo E é de exemplo. Então, dê exemplo, demonstre como que você quer que seja feito. É um check-in quando tiver fila? Então, mostra na fila o que vai acontecer, como que a pessoa tem que fazer. Dê o exemplo, demonstre de verdade como que é para fazer. Porque você, às vezes, só explicar, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende fazendo, todo mundo aprende um pouquinho em cada um desses formatos. Então, você precisa abranger os 3 formatos, por isso que são os 4 E's, tá? Você ensina, você dá exemplo, você faz exercício, você deixa a pessoa praticar, né? Peça que eles façam depois que você já tiver demonstrado. Agora é a sua vez, vai lá. Estou na fila, e aí? Tá demorando, eu estou impaciente, eu estou aqui esperando a meia hora. O que você vai fazer? E aí, no final, você faz o 4 E, que é de exame, que é o feedback, né? Você dá um feedback rápido e positivo, né? Então, você reforça o que a pessoa fez. Olha, isso daqui foi muito legal, você conseguiu fazer, essa frase, essa palavra eu não usaria, vamos testar outra vez? E aí, você treina outra vez a pessoa. Quanto tempo dura isso, Maíra? 15 minutos.
tá bom? Não é um treinamento, tira todo mundo da operação, não é nada disso. É um treinamento, na hora que estiver todo mundo mais tranquilo, sempre, mesmo na alta temporada, tem horas que são ociosas. Na recepção, em alimentos e bebidas, em todos os locais, tá bom? Então, aproveite esses momentos ociosos para fazer esses treinamentos, de 15, 20 minutos no máximo, tá bom? E aí, depois, você vai, terceiro passo, você vai criar uma lista de 3 ou 4 frases padrão que em momentos de tensão salvam a operação, tá? Essas frases são frases para o time falar para os hóspedes. E você pode escrever essas frases e colocar lá no back-office, ou então imprimir um card para cada um, ter no bolso, enfim, como for melhor na operação de vocês. Mas escolham frases que ajudam a salvar momentos críticos, tá? Essas frases, elas reduzem atrito e tal, e evitam conflitos. Que frases são essas, né? Por exemplo, com certeza, senhor Silva, eu estou aqui para te ajudar, me dê só 2 minutos e eu já retorno para o senhor. Vamos resolver isso junto, eu vou sentar aqui com você e vou te ajudar a fazer o meu melhor. Pode deixar comigo. Eu vou resolver isso pessoalmente para você e te retorno em 15 minutos. Pode ser? Quando o hóspede ouve essas frases, ele acalma, traz tranquilidade. Então, são frases que agora, se o time não está preparado para resolver reclamação, para evitar conflito, para não sei o quê, não dá mais tempo agora, né? Não é agora na alta temporada com a coisa bombando que você vai tirar o time dali e treinar. Agora não é hora para isso, né? Em 2026, a gente vai ter tempo para isso e aí desenvolver mais o time. Agora, com o carro andando, né? Trocar a roda com o carro andando é mais difícil. Então, a minha recomendação agora é essa. Escolham frases-chave que ajudam o time a ter o que falar, porque às vezes a pessoa não sabe o que falar. É tipo isso, não sei o que falar, não sei como resolver seu problema. Muitas vezes, recepção é muito comum isso, né? As pessoas vêm com problema que, cara, eu não tenho solução, eu não sei o que está acontecendo na governança, eu não sei por que está reclamando, por que está insatisfeito com a piscina, eu não sei, e caiu ali na bomba. Tá bom, você não sabe o que falar? Então tá bom, olha, pode deixa comigo, senhor Santos, que eu vou resolver isso pessoalmente para você, se eu me dar 15 minutos que eu já lhe retorno. Pronto, aí você vai correr atrás, vai pedir ajuda, vai correr atrás do gerente, vai ver o que está acontecendo. Te deu 15 minutos para você respirar e pensar o que vai fazer da vida. Tá? Então, essas frases, por isso que eu estou falando, elas salvam em momentos críticos da operação, tá bom? Então, usem e abusem dessas frases. E em quarto, são 5 passos aqui. O quarto é você simular cenários reais da alta temporada, porque a alta temporada do Natal, ela traz situações que são diferentes do resto do ano, né? As famílias, às vezes, são maiores que vêm, os hóspedes são mais emocionais, as expectativas são mais altas, existe mais tensão também, não só da família, ali, não só da equipe e tal, mas entre os hóspedes também, não é? A família de vocês, a minha, não é a única época de Natal, sempre tem aquelas coisinhas, né? Aquelas coisas mal resolvidas, e gera uma tensão e tal. Então, os hóspedes também têm isso entre as famílias deles, né? Então, é uma época com coisas muito específicas. Então, simule cenários reais do dia a dia. Então, simule overbooking, simule atrasos em alimentos e bebidas, simule governança sobrecarregada, simule recepção cheia, simule, sei lá, o que for, tá bom? Quanto mais o time treina, menos ele se desgasta na vida real. Quanto mais preparado ele está para lidar com aquelas situações, menos desgastantes elas são. Outro dia teve alguém que me perguntou, acho que foi até o Pierre, que a gente conversou disso num dia, que ele falou como que eu sugiro, como que eu conseguia manter a equipe tranquila e agindo com elegância e etc., quando tem fila na recepção, né, e os hóspedes estão chateados, irritados, frustrados. Ali, como que a gente consegue manter um time elegante, calmo e darará? É um time que está preparado para isso. Treinei o time para lidar com isso. Não é novidade. Não é que ele estava ali acostumado a fazer o check-in tranquilamente e, de repente, brotam 10 pessoas na fila, 15 pessoas na fila.
Não é assim. E aí a pessoa fica nervosa. Não, ele já sabe que isso ia acontecer, ele já sabe como lidar com isso, ele sabe o que fazer, ele sabe fazer contato visual, ele sabe o que falar para a pessoa que está na frente dele, ele sabe o que falar para as outras pessoas que estão na fila, ele sabe como conduzir, ele sabe o que fazer com a mala, ele sabe tudo. Não é pego de surpresa, porque o que gera ansiedade no time, e aí começa a desandar tudo, porque aí começa a pessoa fazer o check-in de quem está fazendo, né? Quem está recebendo, fazendo o check-in ali, recebe um check-in sem acolhimento, sem boas-vindas genuínas, sem sorriso, sem nada. O recepcionista começa a ficar nervoso, falta informação na FNRH, dá erro, dá quarto errado, dá chave não sei o que lá, despacha o hóspede o mais rápido possível e vem o próximo. A mesma coisa, e a mesma coisa. Ou seja, ninguém sai encantado e é uma desgraça generalizada. Então, cada um que aparece ali para fazer o check-in tem que ser acolhido genuinamente, com calma, com elegância. Eu sei que tem gente esperando, eu sei que tem gente irritada com isso, mas na hora que a vez daquela pessoa que está irritada, frustrada chegar, você vai compensar com a sua elegância, com a sua gentileza, com o seu sorriso, com o acolhimento genuíno. É assim que você compensa. Igual quando você vai numa consulta médica. Você fica irritado porque o médico atrasou a consulta. Todo mundo fica chateado, né? E tem um monte de compromisso, tem um monte de coisa para fazer. Por que quando chega lá dentro se acalma? E você não fica nessa irritação? Porque o médico te atendeu com a mesma disponibilidade, com o mesmo tempo, querendo te ouvir, com a mesma gentileza, com o mesmo interesse na sua vida, nas suas questões. É isso que te acalma. Se ele atendesse correndo o outro paciente, aquele paciente ia sair insatisfeito. E ele te atendesse correndo, você ia sair insatisfeito. E o próximo a mesma coisa, e o próximo a mesma coisa. Vem um insatisfeito atrás do outro. Não resolve. Então, o time precisa estar preparado para essas situações. Como que a gente prepara? Simulando essas situações, falando sobre elas, mostrando como agir nessas situações que você já sabe que vai acontecer. Vai ter mesa para todo mundo no café? Não vai. O quarto vai estar pronto na hora do check-in para todo mundo? Não vai. Não vai. Você está esperando que aconteça um milagre esse ano? Não vai acontecer. Qual que é o milagre? Qual que é a diferença? É o time saber lidar com essas situações. É aqui que está o diferencial. Nossa, Mary, mas os hotéis que você lidava eram hotéis de luxo. A gente tinha os mesmos problemas. Ah, mas você tinha mais recepcionistas. Sim, e mais quartos também. E mais exigência também. Era tudo proporcional. Tá bom? E a gente sabia lidar com isso. Então, não era que a gente não tinha reclamação, não era que os nossos quartos estavam prontos sempre, não era que não tinha fila no café da manhã, que não tinha fila na recepção, tinha, igual, todos os hotéis são iguais. A diferença está no preparo do time que a gente faz com isso, tá bom? O Pet deixou uns comentários no chat sobre isso também. Deixa eu abrir aqui. Isso, de simular situações, exatamente. É o treinamento mais real, que gera mais resultado, é colocar, vai treinar recepção? Vai para o balcão e simula. Vai treinar governança? Vai para o quarto e simula. Vai treinar A e B? Vai para o restaurante e simula. É isso que traz mais resultado, é isso que eles conseguem depois, na hora que está acontecendo, na prática, é o que mais eles conseguem aplicar e ver e se sentirem preparados para lidar com aquilo. E quando eles sabem lidar com isso, você tira o estresse, você tira a pressão. O hóspede está insatisfeito mesmo, vai ficar satisfeito, a gente vai resolver da melhor forma possível. Se você também começa a ficar angustiado, o time começa a ficar estressado, com pressão, é um ciclo ruim que começa. E que é uma bola de neve, vai aumentando cada vez mais. E quando o time está preparado, as coisas fluem de uma forma diferente, tá bom? Igual, eu brinco, igual quando criança tá fazendo birra, sabe? Igual quando você já sabe que a criança vai ficar irritada. Adianta você ficar estressado? Adianta você ver, nossa, a criança tá dentro do carro, está viajando, a criança tá gritando que quer sair do carro. Gente, adianta, você já sabe o que vai acontecer. Tá tudo bem. Ela é uma criança que está impaciente porque está sentindo necessidade de movimento. Tá tudo bem, não adianta você ficar irritado, gritando, não vai resolver. Tá? Então, a gente reconhecer esses momentos e arranjar a melhor forma de lidar com eles, tá? Aqui é a mesma coisa. Faz sentido para vocês? Quem está comigo aí, manda um joinha. Coisa boa! Muito bom, muito bom, muito bom. Que delícia! Que bom, fico feliz, fico feliz. E aí,
quarto tema da aula, né, quarta parte da aula, que eu quero falar com vocês. Espera aí, sumiu o chat aqui para mim, gente, calma aí. Quarta parte da aula que eu quero dar para vocês são os rituais de alinhamento para vocês conseguirem manter o time leve, presente, conectado durante toda a alta temporada, tá? E aqui, rituais, primeira coisa, tá? Rituais não são reuniões. Eles acontecem, podem acontecer durante as reuniões, mas eles não são as reuniões, tá? Rituais são momentos de conexão que criam clima, sustentam cultura e reduzem esse desgaste emocional. E eles funcionam porque eles alinham a energia do time, eles reforçam o propósito do trabalho, eles relembram quais são as prioridades das pessoas, eles reduzem ruídos, aproximam, geram conexão, vínculo entre as pessoas. Aqui eu estou falando de time, tá? E eles criam essa estabilidade emocional. E isso daqui parece, para muita gente, às vezes parece que é frescura, parece que, não sei, que vocês muitas vezes não valorizam muito, mas é isso daqui que dá a base para eles encantarem e fazerem a diferença na operação. Isso era uma coisa, só para vocês entenderem, que eu fazia isso com o meu time na passagem de turno todos os dias, tá? Eu estou sugerindo aqui vocês fazerem na alta temporada, mas é algo que traz muito resultado e que eu fazia realmente com o meu time diariamente, e que cria muita estabilidade emocional, porque eu tive times que lidavam com muitas reclamações e muitos momentos difíceis dos hóspedes, né? E isso demanda que entre a gente, tivesse uma conexão tão forte que eu vou falar para vocês que a gente fazia. A gente saía daquele momento com o hóspede e a gente se ligava e a gente mandava: cadê você? Onde vocês estão? Pelo amor de Deus, eu preciso contar o que aconteceu. E era ali que a gente arranjava apoio, e era ali que a gente se recarregava a nossa energia para ir para a próxima situação, para a próxima resolução de reclamação ou para o próximo encantamento. É igual a nossa família, quando você está muito debilitado emocionalmente, muito frágil, o que você faz? Você corre para os seus pais, né? Ai, quero passar o dia com a minha mãe, quero um abraço, quero conversar com... Ali você se recarrega, você se respira e você vai para a luta outra vez e volta para encarar o mundo. É mais ou menos isso que eu estou sugerindo aqui que vocês construam, tá? Claro que são várias práticas de gestão dentro do programa, né, do Owners. É isso que eu construo com vocês, que eu ajudo vocês a construírem com o time de vocês, e vocês terem essa base muito forte. Mas a ideia aqui é que vocês criam essa estabilidade emocional que é quase inabalável. Não é que seja gostoso lidar com dificuldades, reclamações, desafios, etc., mas você sabe que daqui a 10 minutos você vai encontrar um time de 3, 4, 5 pessoas que vão te acolher e que vocês vão rir sobre isso, vão se ajudar e vão fortes para o próximo. Isso faz uma diferença, assim... Cara, foi isso que me trouxe todos os resultados que eu tive na minha vida, para falar bem verdade, porque a gente não é nada sozinho, né? Vocês precisam muito do time de vocês. E a solução para eles entregarem resultado, porque o resultado de vocês é o resultado do seu time, não tem como fugir disso, né? Então, a solução para isso é você cuidar do time, de verdade, para que eles se sintam assim, que eles tenham esse apoio, esse reconforto, essa estabilidade emocional, porque é isso que dá gás, é isso que permite que o encantamento venha, que o sorriso genuíno venha, para isso eles precisam estar muito cheios por dentro do peito deles. E eu enchia de todos os meus colaboradores todos os dias, literalmente, do meu time. E é isso que eu ensino vocês a fazerem, tá? Então, aqui nas aulas, obviamente, é uma coisinha aqui, outra ali, né? Não tem como, enfim, acompanhar de perto todos vocês, mas eu queria passar essa ideia para vocês, porque é a partir daqui que vocês começam a ter liberdade. É a partir daqui que nem sempre vocês precisam estar na operação,
porque vai ter um líder fazendo esse papel. Nem sempre você vai precisar resolver todos as reclamações, as dificuldades, os problemas, porque o time vai estar preparado, não só tecnicamente, mas emocionalmente também, para isso, tá bom? Sem se desgastar. 17 profissionais acompanhando conosco hoje até o fim da aula, incrível, delícia, obrigada pela presença, é muito bom compartilhar com vocês esses momentos, muito legal. E aí, o que a gente vai fazer, então, para criar esses rituais que mantêm o time leve, presente e conectado? Primeiro, você vai criar um ritual diário de 3 minutinhos, que pode ser ali na passagem de turno, tá? São 3 minutos, sempre no mesmo horário, com 3 objetivos, que é lembrar o propósito do trabalho, informar as prioridades do dia e transmitir essa energia de presença. Então, lembrar o propósito, por isso que eu falo que demora 3 minutos. Gente, hoje o nosso foco é acolhimento com presença e gentileza acima de tudo. O Natal com a gente vai ser leve para o hóspede e vai ser leve para a gente também. E é a gente que vai construir isso todos os dias juntos. Quantos segundos eu demorei para falar isso? Nem 5, 10 segundos, sei lá, no máximo. Isso, vocês imaginem vocês ouvindo isso. Gente, é um abraço isso. Sabe? É um abraço para quem vai começar o turno bombando ali, cheio de gente, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa. É um abraço. Olha só, a gente está aqui, eu sei que está um caos lá fora, porta fora, quando você sai no back-office, tá? Mas a gente aqui, a gente vai fazer leve, a gente vai fazer gostoso e a gente vai ser gentil acima de tudo. Combinado? Combinado. E aí, no final do turno, a gente volta para ver como foi. Tá bom? Então, isso dá sentido, dá propósito. Então, a primeira coisa desse ritual, desses 3 minutos, com esses 3 objetivos, é isso. Primeiro é lembrar o propósito. Depois você vai informar as prioridades. Então, olha, hoje a gente vai ter os check-ins concentrados entre hora tal e hora tal, hora X chega fulano, hora X não sei o que lá. E no final você transmite uma energia de presença. Então, olha, agora vamos colocar a mão na massa, respirem comigo e vamos fazer de hoje um dia incrível. E vocês saem. Isso dá foco. Parece besteira. E olha, uma dica. Muitas vezes, muita gente não. São poucas, mas algumas pessoas fazem isso na recepção, mas não fazem isso em outros departamentos, porque a recepção está muito ali, né? Está muito ali de cara, a recepção é a cara para tudo e é muito desgastante muitas vezes, né? Enquanto que os outros departamentos, de certa forma, são momentos... tem momentos que você tem contato com o hóspede, mas eles são mais defasados e mais coisas. A recepção tudo cai ali. Então, às vezes, vocês fazem isso na recepção, mas um departamento, todos os departamentos é para fazer, tá? Mas tem um departamento que isso faz muita diferença, que é alimentos e bebidas. Antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, reúnam com as pessoas e falem qual é o foco do turno. O que a gente vai entregar nesse turno? Qual é a prioridade? Qual é o propósito? E o turno da A e B dura ali 3 horas, 4 horas aberto. É ali, eles têm muito foco, porque você está falando uma coisa que vai durar 3, 4 horas. Tá bom? Então, dá muito resultado. Vamos lá, dúvida? Como adequar a escala de Natal e Réveillon? Tá, já pego as dúvidas, tá? Deixa eu só concluir aqui, eu já vou pegar as dúvidas de vocês, pode ser? Show. Então, o primeiro ritual é esse. E aí, durante a passagem de turno, você pode acrescentar, né? O que deu certo hoje, o que a gente precisa ajustar para amanhã, tem alguém que merece reconhecimento hoje. É muito foco em reconhecer, não foco em botar mais pressão. Não foco em botar mais pressão nessa época. E aí, esse ritual, que eu falei para vocês de 3 minutos, ele gera muito pertencimento, gera muita consistência, gera muita estabilidade, gratidão, maturidade no time, tá? Então, façam. Dura muito pouco tempo, é muito fácil de implementar e dá muito resultado. Segundo, é um ritual semanal de atenção aos detalhes, digamos assim. E aí é uma reunião leve de uns 15 minutinhos por semana,
Vocês podem escolher, pode ser segunda de manhã, pode ser sexta no final do dia, pode ser, enfim, quando fizer sentido para vocês, que vocês vão buscar revisar um padrão da marca que seja, obviamente, relevante para essa época, né? Destacar atitudes positivas da semana. Então, é um momento que você vai ter, tá dentro do ritual, atenção aos detalhes. Então, você vai revisar o padrão, você vai reconhecer 2 atitudes positivas. Ah, não sei qual. Busca. Tem 1 milhão de atitudes positivas diariamente para você reconhecer, tá bom? Tenho certeza. Até porque, quando as pessoas trabalham, elas não estão fazendo mais do que obrigação. Elas estão fazendo bem o trabalho delas, então elas precisam sim e merecem sim reconhecimento. Tá aqui meu time para não dizer que é mentira. Quantas vezes te reconheço, Bianca? Fala a verdade. É verdade. Não é verdade? Sim. É verdade. Tá? Reconheço muito, com muito prazer. Mando áudio, mando mensagem, mando coração, mando feedback estruturado, mando mesmo, com muito prazer. E é isso, vai mantendo, as pessoas vão tendo direcionamento, vão sabendo o que é valorizado, o que faz sentido. E isso também me dá liberdade, agora quis fugir um pouco disso, mas me dá liberdade para chamar atenção quando é preciso. E dar feedback negativo quando é preciso. E aqui, muitas vezes, tá? Aqui a Bianca também, para confirmar, eu não fico cheia de rodeios para lidar com o meu time. Por exemplo, quando a Bianca lida também, não só com atendimento aqui, mas lida também com a questão dos vídeos, né, e de publicação. E várias vezes, das capas, dos cards e tal, ela faz. Então, ela tem formação de marketing digital. Então, quantas vezes eu falo, ai, Bianca, não gostei dessa capa, não. Eu não fico rodeando 1 milhão de coisas, ai, Bianca, não gostei, essa luz não tá legal. E ela, aos poucos, cada vez, nossa, quando começou era muito mais, né, Bianca? Sim, era bastante. Muitos meses. Agora é um ajuste aqui, outro ali, e ela já sabe, e eu não fico rodeando. Por quê? Porque quando é para reconhecer, eu reconheço com muita frequência. E quando é para chamar atenção, eu chamo atenção também. Né? E chamar atenção nesse sentido, de tipo, olha, isso aqui não tá legal, não precisa ficar dando, ai, olha, eu sei que você trabalha muito bem, você é excelente nisso, mas hoje esse daqui... Gente, isso é uma perda de tempo, uma improdutividade, e isso só existe porque quando é para reconhecer, a maioria de vocês não reconhece. E aí, quando vocês têm que pedir alguma coisa para chamar atenção, para coisa, você tem que dar 1 milhão de rodeios, porque você nunca fala nada de positivo. Aí, quando você vai falar, parece que é sempre negativo. E aí você se sente mal com aquilo, não por acaso, né? Então, esse ritual de atenção aos detalhes te ajuda, te obriga a reconhecer atitudes positivas das pessoas durante a semana, tá bom? E aí você tem a oportunidade de revisar um padrão, destacar atitudes positivas, ajustar um detalhe que não esteja bom e garantir ali a manutenção emocional, né, do time. O terceiro é um ritual de cuidado mesmo com o time, em que aqui é muito legal de vocês fazerem dentro dos hotéis um mini gesto para o time que não demande tanta energia de vocês, porque eu sei que já é muita coisa rodando, mas que, mais uma vez, os torna mais abertos a encantar os hóspedes quando eles veem que a gente tem energia, disposição e vontade para encantá-los da mesma forma. Então, às vezes, é um mimo simples de passar na padaria e trouxe um bolo para vocês tomarem café aqui hoje diferente. Não é gostoso quando alguém do time leva? Mesma coisa. Tá? É um bilhete de gratidão. Sei lá, tá? Então, pode ser várias coisas, mas ter esses momentos de encantamento com o time, pode ser bolo, chocolate, discurso, carta, presente, o que fizer sentido para vocês, mas não deixem de fazer, porque é isso que a gente espera que eles façam para os hóspedes, então é muito legal fazer com eles também, tá bom? As coisas que vocês pequenas que vocês dizem têm um impacto muito grande. Às vezes eu acho que vocês não têm tanta essa consciência. Tem um impacto muito grande na vida dos seus liderados. Se vocês estão mal-humorados, a vida deles está difícil. Muito que às vezes vocês não tenham essa noção. Se vocês estão bem-humorados, bem dispostos, gentis, a vida deles é muito mais fácil. E isso é um fato, queira você ou não. Tá? Então, se atentem bastante a isso, tá? Então, resumo da aula,
para quem ficou aqui comigo, gente, a aula toda eu adoro, porque, cara, acho que quase todas as aulas, as pessoas que entram ficam comigo até o fim, e eu sou muito grata por isso. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui comigo até o fim, e foi por isso mesmo que eu comecei a oferecer, só para quem está aqui e entra nas aulas, o resumo da aula para vocês conseguirem aplicar. A Bianca colocou aí já para vocês, está fixada no grupo. Baixem, tá? Porque depois que sair da chamada eu não publico, não tem esse resumo em lugar nenhum. Então, baixem mesmo o documento, tá bom? Porque é exclusivo para vocês que estão aqui comigo durante a aula. Então, resumo da aula de hoje, o que a gente viu? Hoje vocês aprenderam que preparar o time para o Natal não é sobre aguentar a pressão, é sobre você criar um clima apropriado, dar clareza, fortalecer cultura, proteger o bem-estar das pessoas que sustentam essa experiência no seu Natal. Cuide de quem você quer que cuide também aí dentro, tá bom? E a gente viu que preparar emocionalmente o time antes da alta temporada reduz desgaste, aumenta a presença, melhora significativamente a entrega do time. Escalas inteligentes e mais humanas evitam muitos conflitos, evitam muita frustração, muita insatisfação, sobrecarga, e isso impacta diretamente o clima e o atendimento que vocês vão ter nessa época. Microtreinamentos semanais reforçam o padrão, autoconfiança para o time lidar com as situações e maturidade do time, né, emocional e técnica mesmo, preparando o time para lidar com os hóspedes de forma mais eficiente e trazendo melhores resultados, mais encantamento, mais satisfação, mais recomendação, mais momentos memoráveis, tá? Mesmo nessas demandas mais intensas. E, por fim, a gente viu que rituais de alinhamento mantêm a equipe conectada, leve, atenta aos detalhes emocionalmente e fisicamente estão ali, né? E emocionalmente também estáveis durante todo o período. Então, a gente viu, em síntese, que a excelência, ela nasce do cuidado. Ela não nasce de vocês botarem mais pressão. Ela nasce de vocês cuidarem do time. Quando o time está bem, a experiência é boa e o hóspede sai dali satisfeito e encantado, tá bom? Tudo começa no time, não tem outro jeito. Então, quando a gente fala de época alta de Natal, é muito difícil pensar em tudo que vem, por vezes, né? Às vezes tiveram já experiências difíceis, mas é fácil a gente pensar, por outro lado, que o desafio ele está no volume, na demanda, na pressão que está. Mas, na verdade, o verdadeiro desafio ele está em você, apesar de estar 1 milhão de coisas acontecendo, você parar para cuidar das pessoas que trabalham dentro do seu hotel, que trabalham com você. Cuidar dos sentimentos dessas pessoas. Esse é o maior desafio. Hotel lotado não é o desafio. O desafio é você cuidar das pessoas que vão cuidar dos hóspedes que estão enchendo o hotel. O desafio está na energia, né, que cada um vai carregar, que vai chegar para executar aquele turno. Porque a operação, ela só brilha, ela só se floresce quando realmente o time está inteiro. E o time só está inteiro quando ele se sente visto, reconhecido, cuidado, preparado, seguro. Então é isso, não existe excelência no cansaço, não existe encantamento com irritação acumulada, não tem gentileza com uma mente sobrecarregada e cheia de pressão. O Natal é isso, ela é uma data emocional para o hóspede, mas também é para quem está aí trabalhando, também é para vocês que são donos. E quando você cuida do time com a intenção mesmo de cuidar, que esse acho que era o meu maior objetivo dessa aula, e eu de verdade espero que vocês saiam daqui com essa consciência da importância de cuidar do time nessa fase, em todas as fases, mas agora muito especificamente, porque é uma temporada mais demanda mais, eles devolvem
esse cuidado em forma de presença, em forma de gentileza, de sensibilidade e de tocar o coração de quem está aí hospedado no seu hotel, na sua pousada, tá bom? A liderança, ela não começa quando alguma coisa dá errada, que é o que vocês fazem, muitos de vocês fazem na outra temporada. A liderança aparece quando dá um problema, quando tem uma reclamação, quando tem alguma coisa que não está funcionando, aí vem essa liderança à tona. A liderança, ela não começa quando dá alguma coisa errada, ela começa muito antes, no preparo, na escuta, no cuidado, na clareza, nos rituais, no direcionamento, nas pequenas coisas que vão tornar esse ambiente leve o suficiente para que as pessoas consigam trabalhar em paz e satisfeitas e entregarem o seu melhor. Ninguém consegue entregar o seu melhor trabalhando sob pressão, insatisfeito, frustrado. Não existe isso. Nem quem está no seu hotel, nem você, nem ninguém, né? Então é isso. Natal pode ser cansativo, é cansativo, demanda pra caramba, mas também pode ser um momento de união, de fortalecimento, de beleza, de pertencimento. Depende muito da forma como você conduz, tá? Então é isso. Agora é com vocês. Eu espero que vocês apliquem os rituais, que vocês ajustem as escalas, que vocês façam os microtreinamentos, e que você prepare de verdade o time com intenção, com coração, com técnica, para vocês realmente brilharem nesse Natal. Não precisa ser um período de desgaste emocional, não precisa. Tá? É de cansaço físico, porque tem muita coisa acontecendo, mas de desgaste emocional não precisa ser. De verdade, tá bom? Então é isso. E se vocês querem continuar evoluindo, mais dicas de Natal, mais coisas para como vocês acabarem um ano com melhores resultados, se prepararem para um 2026 diferente também, se prepararem ainda para quem está aqui, correndo atrás dos resultados no final do ano, não percam as próximas aulas da My Hotels. Quem quer me ajuda para colocar a mão na massa com vocês, de verdade. Quem quiser ter a oportunidade de entrar no Owners, eu abri recentemente a possibilidade, né, de entrar para a turma que vai ser fundadores, vão ser a turma de fundadores com condições super especiais para 2026. Eu só apresentei o Owners oficialmente nesse formato para 2 pessoas, as 2 pessoas entraram. Então, quem tiver interesse, pode escrever. Alguém sabe que tem interesse, gostaria de conhecer o Owners para... É um programa de acompanhamento personalizado e individualizado em que eu pego na mão de vocês mesmo e vou fazer junto com vocês em 2026, tá bom? Então, se você tiver interesse, a Genice tem interesse. Genice, pode escrever o seu contato, por favor? Bianca, você registra, por favor? Uhum. Quem tiver interesse em conhecer, a Irene também... pode escrever o contato para mim, gente? Aí, escrevam. Que o meu time vai entrar em contato, vocês vão fazer uma aplicação, e aí eu entro em contato, o meu time entra em contato e agenda uma reunião, se a gente vê que faz sentido, uma reunião de diagnóstico, em que talvez vocês até vejam anúncios meus na internet sobre isso, vai começar a rodar daqui a um tempo, que eu chamo para um diagnóstico em que eu vou mapear os gaps que vocês têm, né, as dificuldades que vocês têm, as oportunidades que vocês têm de crescimento, de ter mais lucro e mais liberdade nos hotéis e pousadas de vocês. E sim, independente de vocês entrarem no programa ou não, o diagnóstico ele é feito, ele é genuíno, ele é sincero, você sai com clareza de onde está a sua dificuldade. E se eu achar que faz sentido, o que é achar que faz sentido? Se eu achar que o Owners realmente é aquilo que você precisa, que eu consigo te dar mais lucro e mais liberdade, eu te dou a oportunidade de você conhecer em detalhes o Owners e ter a possibilidade de entrar, se você tiver interesse, obviamente, tá bom? Mas eu preciso, para isso, olhar para o seu negócio, mergulhar no seu negócio, ver qual é a sua realidade, para eu ver o Owners se faz sentido para você, pode entrar
com confiança, porque se eu não gerar resultado para vocês, não faz sentido para mim, tá? Então, por isso que eu realmente seleciono as pessoas, peço desculpas quem eu não selecionar, quem eu não chamar, quem eu fizer reunião e eu achar que não faz sentido, já deixo antecipadamente as minhas desculpas, mas é porque é muito importante para mim gerar resultado para vocês. Então, eu só realmente seleciono quem eu tenho certeza que vai acabar o ano com mais lucro e mais liberdade, tá bom? Então, se você tem interesse, mais uma vez, se isso não é uma prioridade para você, não aplica, porque é isso. Eu estou realmente selecionando quem quer virar o jogo, tá bom? Eu quero fazer um 2026 incrível para todo mundo que entrar no Owners. Eu estou muito, muito, muito animada para começar, até me emociono. O programa tá lindo, eu fiz tudo com muito carinho e eu não vejo a hora de começar. A Kátia, ela entrou semana retrasada e a gente já começou. Ela queria resultado rápido porque ela vai assumir o hotel agora, enfim, uma situação muito particular. E eu falei, então bora rodar, bora fazer. Eu não ia nem vender. Naquela época ela me escreveu particularmente, então falei, vamos fazer então. E foi assim que eu falei para o meu time, então vamos botar para vender, vamos montar vamos montar a turma de 2026. Então, tá aí, estou abrindo aqui oficialmente para vocês pela primeira vez. Então, quem tiver interesse, escrevam aí o número, escrevam. Obrigada, Raquel, obrigada, Pietri. Muito legal. Deixem todo mundo que tiver interesse, deixem realmente o contato. Genice, você deixou o telefone? A gente entra por WhatsApp, tá? Porque é uma coisa bem personalizada, bem pessoal e que a gente quer agilidade. Então, às vezes, o e-mail, ele acaba sendo uma resposta mais lenta, tá bom? Então, a gente vai estar agora realmente selecionando as pessoas nessas próximas semanas para começar. Então, por isso que eu tô abrindo oficialmente, literalmente abrindo a primeira vez. Não estava nem planejado isso, mas acho que faz muito sentido. Então, quem tiver interesse, e depois eu vou mandar uma mensagem lá no nosso grupo do Owners para dar essa primeira oportunidade para vocês, porque acho que são as pessoas que mais conhecem, né, que mais tiveram contato comigo, que talvez mais faça sentido para vocês do que para pessoas que ainda não me ouviram, que ainda não me conhecem, que não estiveram aqui nas aulas. Então, fica aí essa oportunidade, escrevam que a gente vai entrar em contato, tá bom? Então, tem uma galerinha aqui já, que legal, a Genice, Maria Fernanda, Pietri, é isso mesmo, pode escrever o seu contato também, Pietri, você falou que tem interesse, né, em janeiro ou fevereiro, pode ser, não tem problema nenhum, eu preciso fechar as vagas mesmo que vocês depois vão comer, porque eu sei que essa época é corrida, mas agora eu vou fechar as vagas de quem vai começar, tá? Então, escrevam o contato mesmo. Então, Pietri, se você tiver interesse realmente em entrar, deixa o contato, que a gente entra em contato também. Quem está aqui? A Nancy, você deixou o telefone? Eu quero telefone, gente, por favor. Se vocês quiserem mandar no privado, também pode ser, se vocês não se sentirem confortáveis. Mas mandem telefone, pode mandar para a Bianca, inclusive. Tá bom? Quem mais? A Genice foi. Quem é essa pessoa curta temporada? Quem é o nome? Tem o telefone aqui, mas não está com o nome, né? Ela mandou e-mail, acho que é Heloíse. Heloíse, maravilha. Aula incrível. Ai, que bom que vocês gostaram. A Cristiane também deixou o contato. Muito legal. Jurandir, como não ficar satisfeito e permanecer até o fim com todas essas dicas? Obrigada. Eu fico muito feliz de ajudar e de colaborar. Esse projeto eu faço com muito coração mesmo. Eu adoro fazer o que eu faço. Muito legal. Heloísa, Pietri, muito legal. Maravilha. Isso, Pietri, pode ser também. Isso, pode ser. Pode chamar a Bianca também no individual. Tá?
A Jennifer também, pode chamar quem vocês quiserem. Tá bom? Do time. Não tem problema nenhum. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E a gente se vê na próxima quarta. Não esqueci das dúvidas. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Lembrei agora, calma. Opa, vamos aqui. Espera aí. Vamos lá. Cadê as dúvidas? Como adequar a escala de Natal e Réveillon com a ausência de alguns colaboradores, no aviso antecipado por eles da ausência, respeitando o descanso necessário dos que estiverem na equipe nessas datas com a propriedade cheia de hóspedes. Entendi. Olha, vamos lá. Dúvida 1. Como é que a gente adequa a escala de Natal? Darará. Se você tem pessoas no time que vão faltar, né, que não vão estar disponíveis nas datas que você estava contando com elas, por motivo de saúde, por alguma coisa, você tem algumas hipóteses, que é pegar pessoas que, às vezes, teriam interesse em fazer um cross-training na área que está faltando. Então, sei lá, às vezes você tem alguém de, sei lá, de vendas que queria experimentar a área operacional. Você tem alguém de RH que queria experimentar a operação. Você tem alguém de alimentos e bebidas que queria experimentar a recepção. Enfim, vejam aonde dentro do hotel você pode remanejar pessoas que, mesmo que não sejam do próprio departamento, conseguem ter treinamentos para conseguirem ajudar a equipe nesses momentos, tá bom? Então, às vezes, nem sempre vai ser aquela pessoa que vai estar mega preparada, mas tem muita coisa que as pessoas podem fazer. Preparar chave, preparar relatório, organizar, distribuir quartos no sistema, várias coisas, né, da rotina ali que vocês podem tirar, como é que fala? Tirar da própria equipe, tá bom? Faz sentido? Isso é uma sugestão. Se for equipes que vocês conseguem, se for recepção, por isso eu estou sugerindo isso mais pensando no front, né? De quem está ali, recepção, concierge, mensageiro, etc. Se for governança, contratar mais extra, né? Igual a gente faz em época alta. É mais camareiras, basicamente. Se for alimentos e bebidas, mesma coisa, né? Contratar mais garçons e extras para contar nessa época, tá bom? Respondi? Ajudei? Show. Então, primeira dúvida foi. A segunda dúvida, você acredita que a motivação da equipe está mais em recompensas ou em dias de descanso? Nenhum nem outro. A motivação da equipe é baseada em 3 pilares. É baseada em autonomia, o quanto você dá para eles a sensação de que eles têm controle da sua própria vida, de quanto eles conseguem ter autonomia sobre as suas decisões, sobre a forma como eles agem no dia a dia. Então, a autonomia pode estar, por exemplo, na escolha das folgas, na forma como faz, sabe, as coisas do dia a dia. Então, quanto mais autonomia você dá, mais motivadas as pessoas tendem a estar. Está também no que eu chamo de excelência, que são 3 pilares, né? Autonomia, excelência e propósito. Excelência é no quanto as pessoas se sentem desenvolvendo. Então, o quanto a pessoa que, em geral, se sente estagnada, ela tende a desmotivar. Se ela sente que você não é reconhecida, não aprende nada novo, não tem novas funções, não tem perspectiva de crescimento, não vislumbra um futuro melhor, não sei o quê, naturalmente ela desmotiva, tá? Então, está baseado nessa perspectiva de desenvolvimento, que eu já fiz aula também sobre isso, em que não precisa de promoção para se sentir desenvolvendo, tá? Você consegue se sentir se desenvolvendo de várias outras formas. Não vou abrir aqui agora, porque seria mais outra aula, tá bom? Mas você consegue dar esse sentimento de desenvolvimento para as pessoas de várias outras formas. Então, isso é necessário. E propósito, como eu falei até hoje na aula para vocês, como eu vou falar, função, a missão da liderança dar propósito para o trabalho das pessoas.
é importante as pessoas buscarem, sim, mas são vocês que dão um propósito, são vocês que falam para que aquelas pessoas trabalham, qual é o sentido do trabalho daquelas pessoas. Tem uma história muito bacana que traduz um pouco isso. Gente, isso daqui dava um curso, tá? Mas, assim, é muita coisa para explicar, assim, de forma rápida, mas vou tentar passar a ideia que tinha uma história de uma vez o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi visitar a NASA em Houston, e nessa visita tinha uma pessoa que estava passando no corredor, e essa pessoa, ele era da serviços gerais, né? Ele limpava os escritórios e tal da NASA. E o presidente perguntou para ele, né, deu bom dia, tudo bem, tal, o que você faz aqui? E ele respondeu, eu ajudo o homem a chegar à Lua. E ele era da limpeza. Então, isso aqui é papel da liderança. Ele conseguir conectar a limpeza do escritório, do chão, do banheiro, da organização da NASA, a ajudar o homem a chegar à Lua, ele não fez esse raciocínio sozinho. Esse raciocínio veio da liderança. Então, como que pessoas que trabalham em ambientes limpos, organizados, estruturados, com clareza, conseguem focar melhor, raciocinar melhor. Então, ele ajuda o homem a ir para a Lua. E você ter clareza disso no seu trabalho, isso é papel de liderança. Então, você dá propósito para as pessoas. Autonomia, desenvolvimento e propósito é o que faz as pessoas estarem motivadas. O resto é conversa, tá bom? Ajuda, claro, não estou desmerecendo, tá, gente? Não é que recompensa não seja importante, é muito importante. Mas eu vou fazer outra analogia para vocês. Eu estou respondendo essa pergunta porque eu acho que é uma coisa muito comum, uma dúvida muito comum e que atende a todos vocês. É igual quando a gente está num casamento. Você imagina vocês casadas e casados com, né, esposas e maridos que todos os dias não dão um beijo de bom dia, não falam que amam, não perguntam como foi o dia, se precisa de alguma coisa, como que está se sentindo, não perguntam nada disso no dia a dia. E aí chega no aniversário, vocês ganham um presente incrível. E aí chega no Natal, vocês fazem um Natal lindo. Isso sustenta casamento? Isso deixa você feliz no dia a dia? E aí chega no aniversário de casamento, te leva para jantar no restaurante mais lindo da cidade. Te faz feliz no dia seguinte? Não faz. Então, recompensa é bom, é bom. É gostoso, é gostoso. Dá motivação no dia a dia? Não, não dá. Tá bom? Então, dias de descanso, é gostoso? É. É importante? Sem dúvida. Dá motivação? Não. Tá bom? Faz sentido? O que dá motivação é vocês saberem liderar pessoas. É isso que dá motivação, tá bom? E não tem para onde fugir, dá trabalho mesmo, e o trabalho de vocês é exatamente esse. Esse é o trabalho, tá? Bom, respondida? Segunda? Show. Terceira dúvida pelo lucro maior da propriedade diante da sua experiência com todas as unidades de hospedagem ocupadas, você acredita que o day use, aumentando a quantidade de clientes circulando pela propriedade, desmotiva a equipe pela questão deles saberem que a capacidade de atendimento foi ultrapassada? Olha, isso aqui é uma questão delicada, né? Vamos lá. O que eu acho do day use? Eu acho que não desmotiva a equipe. Não acho que desmotive a equipe, eu acho que o day use não faz tanta diferença, na verdade, porque em geral, tá? O day use não é o hóspede que vai reclamar, o hóspede que vai demandar uma coisa que você não está preparado, não é esse hóspede. Em geral, ele vai lá, vai usar os serviços, Normalmente são pessoas mais que, como eles sabem que eles não estão hospedados, apesar de você não falar isso verbalmente, eles meio que reconhecem o limite deles. Faz sentido? Eles de certa forma, eles não se sentem hóspedes, digamos assim, tá? Então, já vou te deixar falar, deixa eu só concluir aqui o raciocínio.
Então, em geral, eu não acho que desmotiva a equipe. O que eu acho que é o problema do day use, principalmente na alta temporada? Ela não desmotiva a equipe, mas ela desmotiva os outros hóspedes. É um problema para os outros hóspedes, porque é desagradável. Você imagina se eu vou hospedada na alta temporada, aí eu chego na piscina e não tem espreguiçadeira para mim, porque tem o day use que está ali, que não está hospedado e que está ocupando. E aí eu vou tomar café no restaurante. E aí, tipo, tudo bem, o restaurante não é exclusivo para hóspedes, é aberto para outras pessoas. Aí eu chego para tomar café da manhã, não tem lugar para sentar. Sabe, eu acho que isso é um problema, de fato. A equipe, eu não vejo um problema com a equipe, de fato, no day use. Não vejo isso. Eu vejo um problema com os hóspedes e com, talvez, você perder um pouco essa exclusividade de quem pagou para estar ali como hóspede de fato. Não querendo desmerecer o day use, tá? Mas, assim, eu acho que o day use é útil, é bom, talvez em temporadas mais baixas, em dias mais tranquilos. Isso é uma coisa para vocês considerarem, inclusive, nos restaurantes, às vezes, de não abrir na alta temporada para não hóspedes. Se o hotel lota e se você não tem espaço no restaurante para acolher os hóspedes, assim, vamos lá, eu parto do princípio que a prioridade é a experiência do hóspede. Se isso afeta a experiência do hóspede, tem que ser considerado, tá? E eu acho que o day use, ele afeta a experiência do hóspede, tá bom? Show! Respondi tudo? Alguém mais tem alguma pergunta? Pode falar, Pietri, você levantou a mão. Boa tarde a todos. Maíra, obrigado pela aula. Já até conversei com a Genice pelo individual do WhatsApp também. A gente está numa dúvida cruel. Nós estamos com todas as unidades ocupadas no Réveillon, né, da Vila Rica, não da Sombra da Mata. E a gente vai ter duas grandes personalidades e a gente está estudando essa questão do day use, por isso que foi minha pergunta. A gente, no setor de reservas, a gente está tentando bolar uma melhor forma para disponibilizar para os amigos e parentes dos hospedados para agregar valor, a gente fazer vivências tanto na quarta como na quinta, no dia 1º, e aumentar o lucro da propriedade. Então a gente está... Mas a sua dica foi fundamental. A gente vai adequar a estrutura para melhorar a capacidade para poder ofertar o day use. Então, você já respondeu, né? Eu só agradeço. Aqui é um pouco diferente isso que você falou, porque aí já é mais interessante, porque você está agregando para hóspedes que estão lá. Então, não são pessoas, digamos que avulsas, né? São pessoas que estão conectadas com pessoas que estão lá, então que vão, de certa forma, proporcionar uma melhor experiência para quem está hospedado, tá? Então, isso ajuda. Claro que você tem que considerar o todo, mas é uma situação um pouco particular. É diferente de você abrir day use para todo mundo, né? De venda no site, de venda, enfim, nos canais que você tem de venda, tá bom? É um pouco diferente. Isso sim, dá para considerar, talvez limitando o número, né? Veja até quantas pessoas você consegue atender com tranquilidade. Então, eu tenho 10 day uses para vender. Vendeu, acabou, né? Então, ter também esse limite, de repente, é interessante. Pode falar. Irving levantou a mão. Ive, nesse caso, o Pietri está criando uma memória afetiva. Aí seria positivo. Seria. Né? Então, seria positivo desde que... Limitado. Exato. Desde que não afete a memória afetiva dos outros pessoas. Outros também, claro. Exatamente. É isso. Vou ser bem transparente, nós vamos cobrar R$170 sem o café da manhã e sem o chá das 5 e 280 com incluso o café da manhã e o chá das 5 que a gente oferta. Então, só para o pessoal se basear aí. É claro que cada região, cada categoria de propriedade varia, né? Fica uma dica aqui também, tá? Cuidado, sim, todos vocês, quando vocês oferecem serviços limitados. Como assim, serviços limitados? Serviços limitados assim, ó. Se você for... Porque uma coisa é se eu for desfrutar do seu hotel e puder, de fato, desfrutar do que o hotel proporciona para o hóspede. Então, tem o chá da tarde, tem o café da manhã, tem a piscina, tem o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma experiência, certo?
Se eu vou para o hotel como day use, mas eu não posso usar a piscina, mas eu não posso usar o café, mas eu não posso... A experiência fica ruim. E aí, você ganha o day use... Ai, tô com o pelo do meu cachorro. Você ganha o day use, mas a experiência que você está proporcionando para a pessoa é ruim e ela não se sente parte daquilo, entende? Então, cuidado, que parece que você está ganhando e no final das contas, sabe? Só cuidado com essa... Só garantir que a experiência de quem está pagando o day use é uma experiência boa, apesar de ser day use. A pessoa não pode ficar se sentindo assim, né? Então, só cuidado com isso também. Levantou aqui um alerta. Tá bom? Obrigada, Genice. Que bom que você gostou. Mais alguém tem alguma dúvida? Vocês gostaram da aula, gente? Vocês querem desmutar aí o microfone? O que vocês gostaram? O que vocês levam daqui hoje? Alguém quer falar? Pode falar. Então, tem um depoimento para fazer, rápido, sucinto. Esses dias atrás, recebemos uma família e uma situação muito inusitada e vem na memória. O que a Maíra faria nesse momento? Se tivesse um botão SOS Maíra, eu acho que eu acionaria ele de vez em quando, pelo menos uma vez por mês. Tá? Estuda essa possibilidade. Uma família chegou pelo Booking, locou o loft como casal e chegou com 2 crianças. A gente estava com o empreendimento todo lotado, cheio de hóspedes na piscina, no saguão, e a hóspede que chegou para fazer o check-in, um pouquinho antes do horário, ela não contava com o que era só para o casal. Ela achava que era para as crianças, né? Então, entrou em contato com o setor de reservas, e enquanto isso, eu respirei fundo, fiz a indagação interna e já, enquanto ela negociava com o setor de reservas, fui preparar o quarto sem ela fechar, porque ela poderia ir embora. Independente se ela ficasse ou não, o quarto já estaria preparado. E foi nesse momento que as suas aulas, elas são preponderantes, Maíra. É o treinamento, é respirar fundo, contar até 10, né? Pensar a melhor estratégia para poder não perder a estadia, ter aquela excelência, e saíram assim avaliando nota 10 a estadia, né? A gente reverteu a situação, né? Que legal. Então, as suas aulas funcionam para isso. Eu acho incrível. Que legal. Obrigada, Pietra. Fico super feliz de poder contribuir para vocês terem melhores resultados, que é isso mesmo, esse é o objetivo de eu estar aqui. Muito obrigada. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram trazer? Não? Então, olha, muito obrigada pela presença de todos vocês que ficaram aqui comigo quase 2 horas hoje. Obrigada, e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã, tá bom? Lembrei, na próxima quarta, gente, ainda bem que eu lembrei, na próxima quarta eu vou estar viajando, mas eu vou deixar a aula gravada e vou disponibilizar para vocês no mesmo horário, tá bom? Eu vou estar viajando a trabalho, vou estar no Rio, tá? Então, um beijo e a gente se vê ao vivo pessoalmente daqui a 15 dias no Natal. 24, dia 24 a gente se vê, tá bom? Beijo!